o entendimento do incrédulo, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre a sua vida e ele não veja a glória de Deus. Paulo, o escritor excelente, Paulo, o homem do vernáculo de ouro, Paulo, o homem da linguagem fácil de compreender, o homem do discurso insaciável que o povo ouvia e desejava a retórica, desejava a repetição. Paulo, quando escreve à igreja de Tessalônica, Paulo explica a respeito do arrebatamento. É gostoso isso. Paulo diz: não quero que sejais ignorante a respeito daqueles que dormem, porque nós não precederemos os que dormem. Antes, ao ressoar da trombeta, ao alarido do arcanjo, a voz do grande anjo, os mortos ressuscitarão primeiro incorruptíveis, e depois nós seremos transformados, voaremos, encontraremos com Cristo nas nuvens e estaremos para sempre com Ele na eternidade. O mesmo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz da seguinte maneira: apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício santo, agradável e irrepreensível, que é o vosso culto racional. Mas quando eu olho para Paulo pregar, eu vejo uma igreja que está crescendo na autoridade. Eu vejo a igreja primitiva pregando com muita graça, com muito poder, uma igreja recheada de autoridade, uma igreja recheada de unção. A igreja primitiva era uma igreja que orava e o enfermo era curado. É uma igreja que pregava e o ímpio convertia com as lágrimas nos olhos e se dobravam diante do Senhor. E quando estava eu pensando no tema desse trabalho, quando estava eu refletindo a respeito da igreja primitiva, Deus me trouxe à memória o retrato e a biografia de Paulo, que é monografada e redigida pelo Dr. Lucas no livro do Atos dos Apóstolos. Quando a Bíblia narra as viagens missionárias de Paulo, quando a Bíblia fala de sua conversão e de seu encontro com Yeshua a Abashia na rua da direita, caminho de Damasco, perseguindo a igreja de Cristo, aquele que era Saulo, o perseguidor, aquele que foi circuncidado ao 8º dia, que era da tribo de Benjamim, que era cidadão romano, aquele que tinha consigo todo o aparato mundano para poder perseguir a igreja, aquele que era carregado de autoridade e que trazia em mão carta para massacrar a seita dos nazarenos. Quando se fala de seita do nazareno, Deus me traz à memória a igreja que o Senhor Jesus deixou na terra, revestida de autoridade. Igreja essa que pregava com graça, igreja essa que pregava com autoridade, igreja essa que não pregava por troca de favor, nem por politicagem, igreja que pregava porque acreditava que a qualquer momento os céus iriam abrir, a glória ia descer e o Senhor viria em um grande cavalo branco para arrebatar a igreja. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você entenda: Deus quer devolver para nossa alma o sentimento da igreja primitiva. Cada culto tem que ser como o último culto, cada pregação como a última pregação, cada louvor como o último louvor. Jesus está vindo aí para arrebatar a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Vem comigo. Deus está me dizendo: pregue. Avassel. Cobadaravassai, Mehefia. Terrácia, Contia. Pontia, Sergavácia. Deus está dizendo: propague. Anarracel. Diga, amanticácia. Quando se fala da igreja primitiva, há toda uma base envolvendo essa igreja que pregava com autoridade, com graça, com poder. Vem comigo na história. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Introduziu mesmo o homem dentro do Éden, revestiu o homem de autoridade e deu para ele a oportunidade de nomear todas as espécies que estavam na terra. Assim fez o homem segundo a permissão de Deus. Vivia em plena comunhão, plena harmonia. O próprio Deus, por vez, passava no Éden na viração de cada dia e tinha prazer de falar com a criatura. O Criador tete a tete com a criatura. Mas a Bíblia diz que a semente do pecado foi ingerminada ou foi lançada dentro do Éden. A comunhão foi quebrada, a intimidade foi rompida, a liberdade foi violada pela transgressão que o homem cometera. Esse homem que por vez cometeu a transgressão, recebeu da parte de Deus a sentença devida pelo seu pecado. A Bíblia diz que o Senhor Jeová disse que por causa do pecado do homem, a serpente arrastaria e comeria pó para sempre.
A Bíblia diz que o Senhor Deus disse que a terra produzirá abrolho e espinho. A Bíblia diz que o Senhor Jeová revelou e disse que a mulher teria conceição, que é dor de parto ao dar à luz. A Bíblia diz que o Senhor Jeová disse que o homem então comeria do suor do seu rosto, mas por vezes também Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Preste atenção no que eu vou dizer aqui essa noite. Gênesis capítulo 3, verso de número 15, verso de número 16. A Bíblia diz que nasceria um da barriga da mulher, da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. O tempo passou, o pecado continuou proliferando. O homem ofereceu sacrifício. Caim e Abel ofereceram os primeiros sacrifícios. A intimidade com Deus agora era através do holocausto. Deus por vez olhou para a terra, chamou o homem da terra de Tera de Ur, e Deus disse: Abraão, Gênesis capítulo 12, e Abraão disse: eis-me aqui. E Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra a qual eu te mostrarei, e se tu uma bênção. Abraão saiu segundo a ordem do Senhor, levou consigo o seu sobrinho Ló. Multiplicaram-se os gados de Ló, multiplicaram-se os gados de Abraão. Em Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz que Abraão chama Ló e diz: toda a terra está diante de mim e diante de ti. Se tu fores para